Então nós iremos falar agora sobre qual o lugar da música na liturgia. Quando falamos sobre música na liturgia, no culto público, nós temos que pensar, analisar várias questões, refletir várias questões. A música, ela claramente faz parte do modo como Deus quer ser adorado. Nós vemos isso quando nós pensamos um pouco sobre e refletimos um pouco sobre o lugar da música na Bíblia. Mas não é, obviamente, ter só a música na liturgia, encaixar a música em qualquer momento e pronto. Ela deve ser analisada. Se o princípio regulador do culto, que nós, como reformados, defendemos, vai defender que só deve estar no culto que a Bíblia prescreve, então nós entendemos com isso que só deve constar na música que cantamos no culto aquilo que a Bíblia prescreve. Então, a música deve ser analisada, do mesmo modo que aquilo que está presente no culto deve ser analisado, aquilo que consta na música também deve ser analisado. É meio que uma pirâmide. Nós analisamos o topo até o final de todas as circunstâncias e detalhes do que vai ser entoado no culto. Então, por exemplo, o pastor vai evitar de usar alguma terminologia que venha trazer certa dubiedade ou certa confusão no entendimento do que está sendo cantado. Por que não na música? Às vezes nós cantamos alguma música que tem algum probleminha ou alguma dúvida em certas palavras, mas nós pensamos, mas é só uma palavrinha, não tem problema. Mas se traz confusão, é melhor não cantar, porque pode trazer discussões, pode trazer dúvidas, e a música, como nós veremos mais tarde, ela é um meio didático. Ela ensina o povo, nós comentamos um pouco sobre isso, ela traz ensinamentos acerca de Deus, e se ela traz ensinos acerca de Deus, ela deve ser clara em seu ensino. Se eu preciso ensinar a música, explicar a música, na verdade, se eu preciso explicar a letra da música que eu vou cantar, já é um indício de que essa música não deve ser tocada. Então, tem ocasiões que dá para ser mudado. Por exemplo, tem uma música muito conhecida que vai dizer, a estrofe é: coroado és tu, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Mas é muito estranho, como assim? Nós que coroamos o rei? Assim, Jesus, agora eu te faço meu rei. Não. Então a gente pegou essa palavrinha, coroamos, e colocamos coroado. Já muda, Coroado és tu, ó Rei Jesus. Ele é coroado antes de todas as coisas, Foi Deus, o Pai que o coroou, que deu autoridade para ele sobre os céus e a terra, Agora, tem música que, caramba, você precisa mudar às vezes quase a música toda. Então assim você descarta. Tem músicas que às vezes você muda numa palavra, você já muda todo o contexto da música ou todo o sentido que o autor quis dar para a música. Então nesse caso é bom descartar. Então vai depender de música para música. Por exemplo, uma música que é muito cantada em todas as igrejas, é aquela da Vineyard, que é Quebrantado. Quebrantado, Poxa, quem não conhece Quebrantado? Parece que tem igreja que só toca ela todo domingo, Eu já conheci uma igreja que eu congregava, todo domingo tinha ela, entendeu? Nossa, velho. Mas eu era um deles que cantava. Tipo assim, faz uns 5, 6 anos isso, então relevem. Mas tem alguns trechos que podem trazer confusão, por exemplo, é claro que pela cruz que Cristo nos chamou, o refrão vai dizer, pela cruz me chamou, simplesmente me atraiu e eu, sem palavras acredito, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Mas a gente sabe que não é somente a cruz, é muito mais além disso, não é só a cruz. A gente sabe que a cruz é a ressurreição, são várias coisas envolvidas. Não é só pela cruz de Cristo que eu me aproximo, mas o Evangelho não é só cruz, o Evangelho é cruz e ressurreição, o Evangelho é o próprio ato de Cristo vir como homem até nós. Mas e se já, por exemplo, o caso que dá para relevar? Porque a cruz está sendo exaltada ali e não está trazendo confusão para a mente do povo. Agora, vim para adorar-te, o finalzinho, que é: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Aí já é meio estranho, aí já fica mais claro a dúvida. Porque, eu sei que o autor pode estar querendo dizer que eu nunca vou saber o peso dos meus pecados que Cristo carregou naquela cruz.
foi tanta coisa que Cristo carregou nas suas costas, né, os pecados do seu povo, né, de várias eras ali, que de fato nós não vamos nós não vamos compreender o que Cristo passou. Mas, ao mesmo tempo, quando eu falo, eu nunca saberei o preço, a gente lembra que, poxa, foi a ira de Deus sobre ele. Como assim eu nunca vou saber o preço dos meus pecados lá na cruz? O preço dos meus pecados lá na cruz foi o próprio Cristo ser morto sob a ira de Deus, né? Então, assim, eu nunca vou saber ou sei, entende? Fica meio dúbio, Então, nesse caso, por exemplo, tem igrejas que cantam, mas lá na igreja onde congrega a gente já descartou, porque nesse final, poxa, a gente prega todo domingo sobre justiça, sobre ira, tudo mais, então eu sei qual foi o preço que Cristo pagou lá na cruz. Né? A ira de Deus, a taça da ira de Deus foi derramada sobre ele, e ele carregou aquilo tudo por nós. Então, eu sei ou não sei? Eu nunca saberei, mas, entende? Então, tem casos que pode ficar meio dúbio, mas no caso da música Coroamos, a gente bastou trocar a palavra coroado, e ficou linda, ficou mais bíblica ainda, entendeu? Então, cada música tem que ser devidamente analisada, cada música tem que ser pensada, né? Por exemplo, hoje, lá na igreja que eu congrego, a gente está pegando cada música que a gente canta, que já foi analisada para ser tocada no culto, e analisando novamente, agora para colocar os seus devidos temas. Por exemplo, a gente está pegando uma música lá, a gente vê, essa música aqui, ela fala sobre justificação, sobre graça, a gente coloca do lado. Essa música aqui, ela fala sobre pecado, fala sobre justiça, a gente coloca do lado. Essa música fala sobre criação, fala sobre, sei lá, a gente marca. Para justamente também a gente ter noção do que está cantando, em que ocasiões cantar, né? Vai ter um culto sobre tal assunto, vai ter um culto sobre outro assunto, então a gente já sabe o que cantar nesses cultos. Então é interessante também fazer isso. Pega um sumário, que nem o Inário faz, né? E divide por temas as músicas, né? Coloca uma roda alfabética, ou faz 2 sumários, né? Coloca um sumário das letras que você tem, com as letras em ordem alfabética, e em outro com as letras divididas por temas. Assim você tem um sumário quando você for procurar cifra em ordem alfabética, e em outro para quando você for procurar por temas. Então é interessante. O Inário faz isso, né, na verdade. Ele tem até um outro sumário que é pela primeira letra, né, também, da estrofe, se eu não me engano. Então é interessante fazer isso também com os cânticos que nós temos em nossas igrejas. Enfim, então o preparo para a música que vai ser cantada no nosso culto não é muitas vezes priorizado, infelizmente, mas é algo igualmente importante, como eu falei um pouco anteriormente, é algo igualmente importante quanto ao sermão que vai ser pregado. Como eu falei, os pastores se preparam na semana para pregar, os pastores dão realmente todo o seu esforço para estudar e analisar o texto, então nós devemos fazer o mesmo. Filho, mas eu não vou analisar a letra da música, eu vou pregar. Ok, mas preparo na música significa um ensaio melhor, priorizar e entender o que você vai estar cantando ali. A questão instrumental, na questão da vida piedosa, normalmente, do próprio grupo de música. Porque, como falei, nós estaremos, quando nós cantamos, quando nós conduzimos o canto, nós estamos ajudando, entre aspas, a congregação a cantar melhor ao Senhor, né? Ajudando, não no sentido que a gente ajuda a igreja a cantar por nossa força, por nossa técnica, porque a gente sabe que o próprio Espírito capacita a igreja na hora do louvor, né? É o próprio Cristo que também pela cruz, que nos capacitou a estarmos diante do Pai em adoração. É Ele que fez esse caminho, não é geralmente, como o povo fala, né? Vamos agora nos encontrar com Deus em adoração, né? Vamos elevar o nosso espírito. Cara, não é a gente que faz isso, eu vou levar o espírito dos outros. Assim, é uma coisa muito espírita isso, entendeu? Na verdade, Cristo já fez isso, né? O Espírito Santo faz isso. Nós apenas estamos sendo instrumentos para ajudar a igreja a cantar a melhor. É nesse sentido. O instrumental, ele deve ser, na verdade, uma ajuda para deixar o canto mais belo. Uma coisa que sempre humilha músico de igreja é quando a gente lembra que se a gente não existisse, se não tivesse grupo de louvor, o canto continuaria do mesmo jeito, o louvor existiria. A gente não é necessário. Nós não somos necessários para a música funcionar na igreja.
Nós somos uma ajuda a mais, nós somos um bônus. Então lembre, músico de igreja, se você não tocasse nessa igreja, o louvor continuaria. Não se ache que você é essencial para o canto na sua igreja funcionar. O canto, só a capela, é visto também na Escritura diversas vezes, e nós sabemos disso pela história da igreja, né? Principalmente em países perseguidos hoje, por exemplo, onde não se pode fazer barulho para mostrar que está tendo culto e tudo mais, é tudo a capela. E às vezes, em países de perseguição muito rigorosa, se é cantado apenas com a movimentação da boca. No sentido de que eu vou cantar, mas eu não ponho minha voz. Se eu vou cantar ele exaltado, eles cantam desse jeito, entende? Em países de extrema perseguição. Isso é um fato. Tem missionários que já relataram isso. Então, a música e o louvor funcionam sem a nossa presença. Mas se nós estamos presentes, se a nossa igreja tem um grupo musical, que seja para ajudar a igreja a cantar mais bonito e não atrapalhar. É isso que eu vou falar de uma forma mais prática na terceira e para a quarta palestra, né? Então, indo para a questão da presença da música mesmo na liturgia. É verdade que muitas músicas que nós cantamos, elas têm como pode dizer, uma abordagem mais poética. Muitas músicas têm algumas frases que nós não costumamos falar, mas tem uma linguagem bíblica também que é encharcado de poesia, né? Nossas músicas, muitas delas têm poesia. O artista ele tem essa liberdade, né, de compor de uma forma poética as suas letras, né? Salmos tem muito isso. Salmos tem muita poesia acerca de Deus. E essa questão que envolve a beleza da música, ela é interessante, principalmente no que diz respeito aos hinos e às músicas sacras, né? Nós temos mais presença de poesia nos hinos, até mesmo nos hinos, né, do que nos cânticos modernos, né? Os cânticos modernos, muitas vezes, ele não tem uma presença poética bonita, né? Uma presença de estética nas suas letras. Às vezes são letras que não combinam nada uma com a outra. No caso, por exemplo, de traduções. Em tradução a gente vê muito isso. No inglês a música é linda, bela, mas se traduz, nossa, não presta, né? E é até aconselhável que, às vezes, uma música que você traduzir não ficou bonita, não cante. Tem música que só serve para o inglês mesmo. Como tem música que se for traduzida do português para o inglês, vai ficar horrível também. Porque, às vezes, tem palavras nossas que não conseguem traduzir bem o que está sendo cantado na outra língua. Então, às vezes, traduções acabam mais por deixar a letra mais bonita, né, quando você acha que está traduzindo uma letra bíblica para a sua igreja, mas você tem que lembrar que a música não é só as verdades cantadas, mas é como você canta. A música tem que ter beleza, a música tem que ter poesia também, se necessário. Não estou dizendo que toda música deve ser um poema, mas eu estou dizendo no sentido estético, a métrica, tudo deve estar encaixado. Tem um livro que a Fiel publicou, de uma série chamada Um Perfil de Homens Piedosos. E em uma das biografias é sobre Isaac Watts, que ele é considerado o pai da inódia inglesa. E ele, por muito tempo, desde criança, escreveu hinos. Ela está nesse livro que com 6 anos, foi 6 anos? Com 6 anos, ele escreveu um pequeno hino que o começo das letras de cada verso formava um acróstico. Tipo assim, um cara com 6 anos escreveu um hino que as frases formavam um acróstico. Tipo, a gente não tem muito isso hoje. E ele se tornou muito exigente quanto a isso. Ao ponto de que, com os 15 anos, quando ele estava indo para a igreja com seus pais, após a saída de um culto, ele comentou com seu pai: nossa, pai, que música feia que foi cantada hoje no culto. No sentido de estética, né? E o pai dele comentou, assim, de uma forma meio que para colocar o filho para baixo, né? Tá bom. Então faz melhor, vai lá. Para quê? Ele foi em casa, escreveu um hino lindo, belo, poético, mostrou para os pais, isso com 15 anos. Os pais não souberam o que dizer, obviamente, né? E na semana seguinte, a música de Isaac Watts já passou a ser tocada na igreja onde ele estava. O Isaac Watts ele prezava muito pela beleza do canto. A gente vê, principalmente o nosso meio reformado,
quando se fala acerca da salmodia, né? Os cantar salmos é importante, e eu vou falar também mais sobre isso. Os salmos, a gente sabe que são hinos do próprio Deus. Alguns puritanos falavam que os salmos foram hinos escritos pelo próprio dedo de Cristo. Né? Cristo é o compositor dos salmos. Né? Os salmos falam acerca dele, acerca do seu povo. E nesse movimento que temos de salmodia, de metrificar os salmos, sai muita besteira. Nossa, sai muita coisa ruim. Beleza, a palavra do Senhor sendo cantada, tudo mais, mas você vai ver a métrica de algum deles, meu Deus. Ou, até bonito, mas parece que a gente está cantando coisa de 500 anos atrás. Entendeu? É como se a igreja reformada fosse cantar uma melodia da igreja medieval. Entendeu? E ok, se a igreja gosta desse estilo, tudo bem. Mas não quer dizer que uma música bíblica reformada é uma música apenas com piano, ou a capela, ou uma música numa rítmica antiga, velha, da época da igreja medieval, da época dos puritanos. Né? Nós temos que sempre trazer o melhor, sempre aprimorar, sempre dar nova roupagem, se necessário. E claro, isso vai depender de cada igreja. Se eu vejo que a minha igreja não está se dando bem com o ritmo de tal música, por que não melhorar? Se uma música que eu canto na minha igreja ela é muito rápida para a congregação acompanhar, por que eu não trabalho nela uma melodia mais devagar? Se eu vejo que tem uns senhorizinhos que não conseguem acompanhar o músico porque o tom é muito alto e a velocidade da música é muito alta, muito rápida, por que não melhorar isso, diminuir o tom, diminuir a velocidade da música, já que se o canto é congregacional, todos devem cantar, todos devem participar, desde a criança mais nova que já consiga cantar, até o mais velho, a pessoa mais velha que ainda consiga cantar. Então, tudo isso deve ser trabalhado, inclusive na poesia. Nós temos muitos hinos, por exemplo, nos nossos hinários, que são bonitos, são belos, são cristocêntricos, são doutrinariamente fortes e profundos, mas tem algumas palavras que já não cabem para hoje. Tem letras aí, por exemplo, que letras, pelo amor de Deus, de 200 anos atrás, e que algumas palavras você não entende. Você só canta porque a sua igreja já canta, mas você não entende muitas vezes o que está sendo cantado. Então, será que, em alguns casos, as palavras desse hino não deveriam ser mudadas, ou até mesmo esse hino descartado? Porque a gente tende a considerar os nossos hinários como santos, né, como inspirados. Né? E, na verdade, não é isso. Os hinos são tão falhos, muitas vezes, como os cânticos que cantamos hoje. Mas um fato é que os hinos têm bem menos erros do que as músicas contemporâneas. Isso é um fato, sem dúvida. Mas vai continuar errado se esses hinos não forem claros para a igreja. Se a música deve ser clara, se a música deve ensinar. Então, eu devo descartar letras difíceis. A letra deve ser clara, a letra deve ser inteligível. E nós parece que não pensamos muito nos hinos. Parece, porque a hino, a minha igreja canta há 200 anos, vamos continuar cantando. Não. Chegou outra geração, muda a palavrinha, muda outra. Eu estou ensinando acerca das verdades de Deus. Eu não quero confundir a cabeça do povo, eu quero que eles entendam o que está sendo cantado. Por isso que tem igreja, por exemplo, e isso, infelizmente, também por conta de uma cultura secularizada, né? Tem hinos que falam sobre se alegrar em Jesus. E a terminologia, ainda que se usa, vou gozar em Jesus. Pela cultura, a gente sabe que essa terminologia, infelizmente, já foi totalmente secularizada, mudada, e hoje já se pensa, que quero que não, em sexo, não foi essa palavra, né? Masturbação, enfim. Então, algumas igrejas já pegaram, não, vou trocar essa letra para alegrar-se, né? ou para regozijar-se. Né? Então, para os antigos, para os mais velhos, faz sentido, né? Para os mais novos, pode levar os mais novos a pensar besteira, entendeu? E até pecar contra o Senhor, acerca do terceiro mandamento, né, que diz a não usar o nome do Senhor em vão, que a gente sabe que é muito além do que apenas pronunciar o nome de Deus em vão, mas pensar coisas acerca de Deus em vão. Então, eu lembro de um exemplo de um pastor amigo que contou que na igreja que eles cantavam sempre, né, gozarei em Deus para sempre e tal, e a gente mudaram o nome, mudaram o trecho para
e me alegrarei em Deus para sempre, ou me regozijarei em Deus para sempre. Aí sai uma senhorinha, pastor, como assim? Por que mudou a letra? Tão mais linda. Aí o pastor explicou, mas, minha irmã, mas para hoje esse termo já não é, já não é bem utilizado. Né? Hoje esse termo já tem outra conotação, né, tudo mais. Então, se eu quero ser claro para a igreja, isso eu entendo que na cultura hoje, infelizmente, né, eu não estou dizendo que a gente deve se submeter à cultura, mas se há palavras que de tempos em tempos mudam, eu tenho que prestar atenção nisso também. Essa palavra, ela vai trazer certa dubiedade, ela vai trazer um outro sentido. Então, eu devo prezar por isso. Lembre, o cântico é didático, o cântico deve ser poético, mas pensado se ele está sendo claro ou não. Então, é necessário dizer também que o uso da linguagem poética com figuras como símiles, metáforas e analogias não deve ferir a doutrina bíblica. A gente vê, às vezes, um hino com a poesia, tudo mais, mas que, às vezes, pode estar ferindo doutrinas básicas da fé cristã. Né? Ou, por exemplo, coisas ridículas, como uma música que eu já ouvi, da Nívia Soares, se não me engano, que basicamente na música ela vai cantar para Jesus que eu quero deitar no teu colo, eu quero esconder tuas sandálias e fazer, sei lá, tu procurar, eu quero calçar o teu sapato, tipo, Deus é o meu namorado, sei lá, esposo, tipo assim, a gente sabe que ele é o noivo da igreja, mas nesse sentido, assim, entendeu? Como igreja, nós vamos ter relações com Jesus. Então, isso é grave, inclusive. Isso é quebrar o terceiro mandamento do Senhor, né? Isso é usar a figura de Cristo, a figura de Deus em vão. Isso é mudar a ideia de quem Deus é, de quem Deus verdadeiramente é, né? Um Deus poderoso, santo, rei, que não fica dando a sua sandalinha para a gente procurar, né? E nem dando o seu colinho para a gente deitar a cabeça no seu colo. Não é assim. Então, são músicas poéticas que às vezes podem dar outros sentidos. É claro que a gente ama Jesus, a gente adora Ele, todo o nosso coração, a gente chora com Ele, né? E Deus enxuga nossas lágrimas, né? A gente vê relatos em João que... A gente vê relatos, no Evangelho de João, que João encostou essa cabeça no peito de Jesus, assim, no sentido de mostrar que dependia dele e tudo mais, mas não é esse sentido erótico e sexualizado que muitas igrejas e composições hoje cantam. Né? Então, temos que prezar muito por isso, cuidado com a poesia. Né? A poesia deve ser prezada, deve ser importante para nós, né, para dar beleza ao canto, mas cuidado com os termos, cuidado com o que é cantado. A música congregacional, ela deve estar sempre distante da dubiedade, como falei, sempre distante das obscuridades. Ela deve ser clara, inteligível, como já falado. Então, numa congregação, por exemplo, que há vários tipos de pessoas com vários graus de compreensão, com vários históricos culturais diferentes, isso deve ser levado em consideração quando escolhemos canções para o culto. Então, às vezes, por exemplo, uma igreja que é na periferia da cidade, uma igreja na favela, a gente sabe que, às vezes, na mesma cidade, por conta de contextos diferentes, o linguajar muda, o modo de falar algumas coisas muda. Então, às vezes, o que eu falo aqui pode ser outra coisa para o irmão lá que, infelizmente, não tem um vocabulário tão trabalhado. Então, eu devo ter cuidado com isso. O que eu vou estar cantando vai estar sendo claro para esse irmão? Essa palavra aqui que nem o dicionário fala, ele vai entender? Entende? Então, tudo isso deve ser plenamente analisado e rastreado e, se possível, retirado. A música deve ser clara. O pastor, ele prega o texto bíblico de modo que a igreja entenda o que está sendo lido ali, falado no culto público. Do mesmo modo, o grupo de música deve cantar as músicas de modo que o povo entenda o que está cantando. Eles devem cantar e entender o que está sendo cantado, porque assim fará mais sentido, e assim, de fato, eles adorarão com todo o seu coração, né, em mente. Né? Se a palavra fala para adorarmos com todo o nosso intelecto, né, como é que eles vão cantar com toda a sua mente e intelecto se eles não entendem o que estão cantando? Né? Cantar de todo o coração, se eles de fato não entendem
o que está sendo cantado ali, como é que eu vou dar todo o meu amor por aquilo, se eu não sei o que significa? Então deve ser claro, deve ser inteligível, eu devo cantar para aprender, eu devo cantar para aprender novas verdades, eu não devo cantar para ficar com dúvidas, sabe? Nossa, mas o que aquilo significa? Eu não entendi o que aquela música quer dizer. Você pode me explicar? Então já descarte essa música. Tem músicas por aí, por exemplo, que são muito lindas, belas. Músicas, por exemplo, do Estênio Márcios. Nossa, o Estênio Márcios esteve cantando na Conferência Fiel novamente. Todo ano praticamente ele vai. Mas a gente sabe que muitas dessas músicas não tem como ser tocadas no culto. Porque são heréticas? Não, são bíblicas, são teologicamente fortes. Mas o intuito dessas músicas é ser mais uma poesia mesmo, por si só. Então eu não vou cantar na igreja porque tem palavras que nem todo irmão vai entender. Não vai ser claro. Vai ser mais um louvor especial, vai ser mais uma apresentação do que o canto congregacional. Vai ser mais um pequeno show, que não é errado, do que um canto comunitário, né? Então, devemos prestar atenção nisso também. Quanto à questão de músicas contemporâneas nos cultos, eu particularmente, obviamente, não vejo problema quanto a isso. Se na minha igreja a gente pratica muito isso. A gente até pega, como falei, hinos antigos e dá uma roupagem, né, contemporânea. No entanto, a música deve ser bíblica, né, claramente, óbvio, e demonstrar um compromisso com Cristo e ser harmonicamente apropriada e melodicamente acessível para o canto congregacional. Como comentei, é uma música nova, mas a melodia é boa para a congregação acompanhar? Combina com a minha liturgia? Vai estar dentro do tema da pregação? Ou vai também destoar muito do estilo da minha igreja? Como eu falei, eu já visitei igrejas que, puxa, estou na palavra, na hora da oração, na hora da música, parece que vira outra igreja. Só porque você quer ser moderninho, só porque você quer ser membro da Hillsong, entendeu? Tem que ter cuidado com isso, tem que prestar atenção nessas coisas. Porque muitas vezes parece que na hora do grupo de música, na hora do louvor, na hora do canto, parece que isso é dos jovens. Não. O resto da igreja sai, só fica os jovens agora, né? E não é assim. Se o canto é para toda a igreja, deve estar em harmonia com toda a igreja. E se a Escritura, inclusive, fala que nós devemos respeitar os mais velhos, nós devemos entender quais são as particularidades e desejos também desses senhores. Poxa, se eles não conseguem cantar somente cântico contemporâneo, então eu tenho que analisar. Talvez eu deva mesclar realmente com hinos mais antigos. Por isso que na maioria das igrejas sempre tem um momento dos cânticos mais contemporâneos e um momento dos hinos. Isso é muito legal, porque agrada a todo mundo. Eu não estou falando que o culto deve ser feito para agradar, mas no sentido de que deve ser confortável para aqueles que estão cantando, já que eu entendo que as músicas devem ser instrumentos de ensino. Então, o jovem, ele muitas vezes vai aprender com um cântico mais contemporâneo, tudo mais agitado. O senhor, um senhor mais velho, uma senhorinha, ela vai aprender com uma músicazinha mais calma, ao som do piano. Então, talvez eu possa mesclar isso no culto, pensando em ambos os públicos, né? Eu não devo ter uma música só clássica, porque não adianta. Parece que quando a gente vira reformado, a gente entende que reformado só escuta hino, Vencedores por Cristo e Logos. Não é isso. É legal. Vencedores é bom. Estou dizendo isso. Vencedores é bom. Um grande amigo meu, inclusive é integrante do Canto das Escrituras, que me ajuda lá, que é o Diego Venâncio, ele já trabalhou no Vencedores por Cristo, né? Então, é legal, é bom, mas, sério, não pode ter uma coisinha mais agitada? Não pode, é errado, né? Reformado não gosta de solo de guitarra, é isso? Tanto que eu sempre indico para o pessoal uma banda que é eu gosto de falar que é uma Hillsong reformada, né, que é o grupo Sovereign Grace Music. Eles são um ministério de música da Sovereign Grace Churches, e os caras são calvinistas, reformados. Inclusive, um dos seus pastores é o David Harvey, que escreveu aquele livro publicado pela Fiel, que é o Quando Pecadores Dizem Sim, e o C.J. Mahaney, que publicou o livro sobre humildade, também lançado pela Fiel, ambos lançados pela Fiel.
que são pastores muito sérios. E o pastor responsável pelo Ministério de Música é o Bob Kauflin. Os caras têm composição, por exemplo, acerca de Romanos, um álbum só sobre Romanos, um álbum só sobre justificação, um álbum só sobre o nascimento de Cristo. É uma coisa fantástica. E o legal é que eles têm uma instrumentalidade bacana. Os caras têm uns solos bacanas, o cara tem umas batidas na bateria muito bacana, entende? Mas tudo muito orquestrado. Um exemplo legal é que, por exemplo, vai ter um culto, num culto específico, a liturgia vai tratar sobre a vitória de Cristo sobre a morte. E na letra que eles vão cantar, eles vão tratar muito sobre a ressurreição de Cristo. Ressurreição, ressurreição, ressurreição. Eles têm música sobre ressurreição, e na hora que eles vão enfatizar essa verdade, que Cristo ressuscitou, que Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, eles vão repetir um pouco isso, a bateria muda. Então, a bateria, ela fica naquela batida repetida, não somente porque é mais bonito, mas porque ela vai enfatizar essa verdade que está sendo cantada nesse trecho da música. Então, cada instrumento é detalhadamente programado para cada parte da letra, de modo que essa parte da letra será menos ou mais enfatizada. Não é somente a bateria vai começar aqui porque combina mais. Não, mas o que está sendo essa letra? O que está sendo dito nessa estrofe? Porque, sei lá, talvez eu esteja subindo a bateria aqui, sei lá, para o momento que, sei lá, Cristo morreu. Aí eu estou, Cristo morreu, tá. Não, talvez combine mais essa parte, algo mais calmo, melódico, assim, poxa, Cristo morreu. Eu sei que Ele morreu por mim, isso é motivo de alegria, mas o meu Deus morreu. Né? O meu Deus se fez carne. A segunda pessoa da Trindade esteve na cruz, morreu. Isso é motivo de tristeza, porque Ele morreu por nossos pecados, eu sou imundo. Talvez, então, algo mais devagar. Agora Cristo citou, é alegria. Então, assim, às vezes parece que nas músicas não acertam muito isso. Sei lá, Cristo está irado sobre todos. Aí ele, cara, eu vi uma pregação, não lembro quem foi, que eu lembro que tinha uma mulher que para tudo falava glória a Deus. Tinha uma pessoazinha mais pentecostal nesse dia. E tudo o cara falava, pastor, glória a Deus, aleluia, né? Aquilo que a gente já conhece. Aí, na hora que o pastor começou a falar, e Deus, irmãos, Ele está derrubando sua ira sobre os ímpios, aleluia, glória a Deus. Aí o pastor, irmã, o que é de alegria nisso, irmã? Tipo, a gente não pesa, a gente não analisa muitas vezes que está sendo cantado e não entende que se a melodia é para deixar mais claro e apoiar o canto, eu devo ver o que eu vou aqui enfatizar, o que aqui eu vou, na verdade, deixar de um modo mais contrito, para a igreja também entender que é um momento mais de contrição, de oração, de confissão de pecados, porque a música ela faz muito isso. Nós sabemos que nós somos seres emocionais. E a emoção, obviamente, o emocionalismo, obviamente, não é errado. O problema é quando eu sou levado pelo emocionalismo. Quando a emoção pesa mais do que o critério. Quando a emoção ela pesa mais do que a minha análise do que eu estou cantando. Né? Eu não sei o que eu estou cantando, mas porque a guitarra é muito boa, porque a guitarra faz aquele solo que meus cabelinhos do braço arrepiam, eu começo a chorar. É isso, basicamente. E a gente tem que pensar o que está sendo cantado. Então, está vendo essa hora da morte, a gente coloca um solo mais bonito, um solo mais contrito. Música é para isso. Música serve para isso também. Nós não podemos negar que o momento de canto na igreja envolve uma questão psicológica, né? Há um peso emocional. Há um peso emocional na liturgia. Quando o culto começa e o ministro, por exemplo, o pastor, né, fala que fará a leitura da palavra para chamar o povo à adoração, porque Deus estará ali se encontrando com o seu povo através do culto. Né? Culto não é somente para a gente assistir. Culto é um encontro. Culto não é um momento que a gente vai apenas ouvir o pastor falando, mas ouvir o próprio Deus falando através do pastor. Do mesmo modo que Deus se encontrava com o seu povo no Monte Sinai, Deus se encontra com o seu povo hoje através da palavra, através do culto. E quando nós lembramos disso, é impossível não se emocionar. Caramba, Cristo, Deus, o Deus eterno está presente aqui.
E isso é entender o que é culto. E quando você entende o que culto é Deus se encontrando com o seu povo, você preza por uma liturgia mais bíblica, mais saudável. E você entende o lugar da música, você entende a seriedade da música, que eu não vou tocar qualquer coisa, eu não vou cantar de qualquer jeito. Então, nós somos seres humanos e, obviamente, por sermos seres humanos, somos seres emocionais. E a música, ela envolve nossas afeições pelo divino, nossas afeições quando cantamos para Cristo. A questão, por exemplo, da sublimidade, né, onde nós entendemos que Cristo se faz presente, a beleza do eterno, a beleza do Cristo que se fez carne e nos amou através da cruz, seja no tempo, desde a eternidade, nos amando desde a eternidade, seja no espaço, quando sabemos que temos um Rei eterno sentado no seu trono que nos ama, isso traz um pouco da glória que está por vir para o meio de culto, né? Já que o culto é um prenúncio da glória que teremos na eternidade com Cristo. O culto é isso. Quando nós cultuamos, nós temos um vislumbre daquilo que teremos por toda a eternidade ao lado do Rei. Então é impossível não se emocionar. Devemos nos emocionar. Mas a questão é que o fator psicológico, o fator emocional no culto, ela deve ser pensada também pelas Escrituras, deve ser analisada pelas Escrituras. Então, eu devo ter cuidado com músicas que enfatizam mais as emoções do que a letra, do que a doutrina. Porque senão eu vou estar enveredando para o lado do marketing. Por exemplo, o que eu quero dizer? Eu sou formado em marketing e tenho um MBA em marketing também. E é muito interessante olhar para o canto na igreja e ver como o marketing muitas vezes está muito presente. Estratégias de marketing. Por exemplo, quando eu entro numa loja de perfumes, a loja ela vai estar com um aroma bem agradável e suave. Porque a loja quer me prender com esse aroma. Ela quer me prender, ela quer que eu fique ali. Ela quer que eu saia com o cheiro do perfume. Para quando eu sair da loja, eu chegue em casa, nossa, o perfume que eu vi naquela loja. Ela quer isso, é uma estratégia. Quando se vai a um supermercado, por exemplo, você não vê um relógio enorme assim no supermercado. Porque senão a pessoa vai ver, nossa, estou 1 hora aqui, nós temos que ir para casa. É óbvio que eles vão colocar um relógio enorme no supermercado. Por quê? Eles querem que o povo fique ali e compre mais coisas. Né? Eles querem incentivar o consumismo. Né? Do mesmo modo, a gente deve ter cuidado do que a gente coloca como música nas nossas igrejas. O instrumental, o tipo de música. Será que essa música mais afasta o povo de Deus? Ou mais leva o povo para o emocionalismo barato? Ou essa música aproxima a congregação de Deus que é santo, soberano e rei? O que essa música faz? Então a gente deve ter cuidado com isso. E devemos pensar biblicamente acerca disso. A música na Bíblia sempre é usada para gerar contrição para o povo. Ou para regozijo em momento de alegria. Né, quando a gente lembra do Cristo que ressuscitou, do Cristo que venceu a morte, do Cristo que cuida de nós, do Cristo que é todo-poderoso, quando, por exemplo, nós exaltamos os atributos de Deus, lembrando quem Deus é. Então, se isso deve ser, se, por exemplo, no mundo afora, isso é prezado, isso é estudado, que quer ou que não, nós devemos analisar também isso na igreja, mas de acordo com as Escrituras. A música exerce um poder sobre o nosso culto. Como o pai falou, né? Música também é poder, música é graça, é um meio de graça. Música, ela exerce um poder sobre o nosso ritmo. Não é à toa que tem músicas que você canta que você está mais alegre. Ela traz alegria para você, você se regozija. Não é à toa que quando você está ouvindo certas músicas no carro, você, enfim, não se estressa tanto com o trânsito, né? Às vezes, você está atrasado para o trabalho, então você coloca um punk rockzão, parece que você chega mais rápido. Né? Vai escutar uma música romântica atrasado. Cara, você vai chorar. Eu vou ser demitido hoje. Você vai pensar isso. Agora, sei lá, você está na academia, você não vai escutar música clássica. Claro, tem os loucos para cada coisa, né? Mas você quer algo mais agitado, tal, no treino, sei lá. Mesma coisa no culto. Diga lá, claro. Em algumas oportunidades, acerca dessa coesão, do equilíbrio que a gente encontrar entre a emoção que vem através de um
deleite do povo de Deus com relação à palavra, e aquilo que de fato é o emocionalismo barato que você está se referindo não pode acontecer. Um exemplo que a gente estava falando, são dois cânticos que são inspirados talvez no mesmo texto bíblico. Por exemplo, da Lagoinha, que fala porque dele, para eles. E a gente tem aquele hino muito tradicional, que é toda a doxologia de Paulo, mas é em cima do mesmo. Ó, profundidade, e conclui, porque dele, por ele, para eles, todas as coisas. É exatamente a mesma frase. Mas a gente vê, talvez a igreja extremamente tendenciosa, a gente vai lavar as mãos, ter a espiritualidade, enquanto o outro, a igreja fala assim, ó, profundidade. Coincidentemente, não é a mesma coisa. Nessa perspectiva, se puder falar um pouco assim. Então, para você ver como a melodia importa, quer queira ou que não, a melodia do hino não é tão melosa, não é tão emocional como a música, por exemplo, do Diante do Trono. Isso não quer dizer que a gente deve se basear pelo ritmo e pronto. Não, só porque esse ritmo é meloso eu vou me soltar. Não. É aí o problema de eu deixar o emocionalismo além do intelecto. Né? Porque quando eu penso na letra, quando eu penso no que eu estou cantando, primeiramente, antes de deixar me levar pela emoção, o canto pode estar só a capela, pode estar sem instrumento nenhum. Eu vou chorar na presença de Deus com a letra, quando eu entendo o que está sendo cantado. Então, é sempre esse equilíbrio. Né? Você tem uma música com uma letra muito profunda, às vezes, independente da melodia, sendo muito melosa, sendo muito calma ou não, a letra sempre vai prevalecer. Agora, às vezes é uma letra muito básica e que o autor quer... Como falta a palavra? Ele quer meio que... Fugiu a palavra agora, meu Deus. Ele não quer nem enaltecer a palavra. Na verdade, como ele fez uma composição, digamos, ruim, não tem muito para dizer na letra, então ele vai priorizar muito na musicalidade. Né? Então, tipo... eu canto algo muito básico, eu posso cantar só lindo, 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 mas como o instrumental é legal, o instrumental, poxa, o Torinho que está sendo cantado, o instrumental é bonito. Exatamente, é compensar, exatamente. Então ele quer compensar o que não tem com outra coisa, no caso o ritmo. Mas nesse caso, que é a mesma letra, por exemplo, se eu entendesse o que está sendo cantado de fato, mesmo no hino, com a melodia antiga, eu iria cantar do mesmo jeito, com a mesma emoção. Entendeu? Não é só porque... Não, os dois têm quase a mesma letra. Eu canto o mesmo texto bíblico, mas só porque esse aqui é uma melodia mais elevada, agora eu vou chorar, tudo mais. Ok, a melodia faz parte disso, ela vai ajudar nisso, né, como já falei. Mas quando eu entendo que está sendo cantado, eu vou me mostrar do mesmo jeito. Ou talvez, para a época que esse hino foi composto, era como fosse essa música do Diante do Trono hoje. Na época, talvez emocionasse. Mas, gente, então se hoje eu não emociono tanto mais, se hoje não poxa, talvez chegue um momento de eu dar uma roupagem nova para esse hino. Talvez eu manter a mesma melodia, o mesmo ritmo, mas incluir alguma coisa, incluir algum arranjo novo, por que não? Porque com certeza na época, por exemplo, os hinos de Lutero, os hinos que reformadores compuseram, na época é como se fosse cantar um Wiener de hoje, digamos assim. Eram músicas modernas para a sua época. Né? A gente esquece que muitos hinos antigos hoje são antigos para a gente. Mas na época era moderno, né? Isso é óbvio. E na época, sei lá, talvez tivesse gente que falasse assim, nossa, esse cante é muito moderno. Né? Nossa, não, vamos tirar... Não. Com certeza devia ter alguma coisa do tipo. E a gente faz muitas vezes isso hoje. Nossa, essa música é muito moderna. Cara, mas daqui 100 anos vai ser antigo. Entendeu? Então, talvez, uma igreja específica, onde esse hino é cantado e não surte mais muito efeito o tipo de melodia... Vamos dar roupagem nova. É isso que a gente faz muito na Igreja da Trindade, né? Porque tem músicas lá que, não, essa música é muito antiga, nossa, olha o ritmo dela. Não tem problema, a gente dá uma melodia nova para ela. A gente coloca mais algum solo, a gente coloca um solo de piano legal, a gente diminui ou aumenta o tom. Tem hinos no nosso cenário, por exemplo, que só canta, sei lá, o autor da música, sei lá, que já morreu, né, há muito tempo, né, que ninguém alcança mais. Por que não pegar o tom desse hino e diminuir um pouco para que a igreja acompanhe?
A igreja acompanha, ok. Agora, mas a igreja, nossa, parece que está cantando no funeral, né, tal. Dá uma roupagem nova aí, coloca um carrom, dá um ritmo para ela, para dar mais alegria nessa música. Então, é pensar nisso, nesse equilíbrio. Né? Você levantou a mão? Eu não. É que eu ia falar exatamente o que você falou, que o Andrei falou sobre essa questão da mesma letra ser diferente, do jeito que as pessoas cantam. A gente tem que olhar isso muito mais como uma questão cultural. Se você cantar Ilha Glória no Oriente Médio, as pessoas não vão entender nada, porque não faz parte da métrica musical que se canta lá. Eu acho que o problema não é ser emocional ou não ser emocional. Aliás, isso é até um termômetro para a gente que está aqui. Se a música é bíblica e a igreja não está cantando essa música, mas canta outra com letra parecida, por que não transformar essa música em algo que seja agradável para as pessoas? Não ficar pensando assim, bom, já que essas pessoas se emocionam demais cantando essa música, então vamos dar uma segurada nela, porque não é isso que a gente quer. Até porque a função da música é essa, é te despertar para algo que talvez se fosse falado, você não prestaria tanta atenção do que se fosse cantado. Aquela coisa, se no final eu vejo que a letra mais, quer dizer, que a música emociona mais pelo instrumental do que pela letra em si, eu tenho que pensar, analisar se essa música vale a pena ser tocada. Mas às vezes a melodia e o instrumental está apenas ajudando a letra a ter mais sentido, a ter mais impacto. Né? O instrumental nada mais é do que um instrumento para levar a letra que está sendo cantada ao coração do ouvinte. Né? Então, não adianta incutir na cabeça do cara que está cantando as verdades, por exemplo, sobre a morte de Cristo, como falei, cantando assim, Deus morreu. Não, tipo, aí o cara vai, poxa, eles estão se alegrando com a morte? Como assim? Sabe? Eu vou ter que mostrar que isso é algo muito sério. Eu vou ter que mostrar que isso é algo perturbador para mim. Poxa, Deus morreu pelos meus pecados que eu cometi. E Deus morreu pelos pecados que eu ainda vou cometer. Isso é muito sério. Eu tenho que prestar atenção, então, na minha vida. Eu tenho que mudar tudo mais. Então, a melodia vai ajudar nisso. Né? Vai ajudar a enfatizar as verdades que estão sendo cantadas. Né? Então, isso importa muito. A gente tem que prestar atenção nisso também, com certeza. Por exemplo, tem uma música que eu esqueci agora o nome. Caramba, eu sou muito esquecido. Então, muita coisa que eu já falei aqui, eu falei que eu esqueci, né? Porque eu sou esquecido mesmo. E eu me arrependo por não ter anotado aqui. É um hino muito lindo, na verdade, no nosso hinário Novo Cântico, que fala sobre a morte de cruz. Mas é um hino tão parado que parece que fala da morte de cruz e no final fala da ressurreição. Só que no final, na ressurreição, eles mantêm a mesma melodia, né? Cara, parece que a igreja se mantém triste. Não, a mensagem da cruz é a coisa mais linda do mundo. Não, a mensagem da cruz não. Eu vou ter que procurar e enviar para o Cleiton para mostrar para vocês, não sei. Mas não tem um regozijo, não tem uma alegria, não tem uma ênfase de emoção. Poxa, Cristo ressuscitou e eu devo me alegrar por isso. E a melodia se mantém a mesma, não tem uma ênfase, sabe? Geralmente as músicas, o que acontece? Como falei, estou cantando certa verdade e certa verdade sobre a morte. Quando chego no final da ressurreição, eu vou dar ênfase com o instrumental nisso. Mesmo que a melodia se mantenha a mesma, mas no final eu vou incluir uma bateria, eu vou incluir algo para enfatizar essas verdades. Que é isso que esse ministério que eu falei para vocês, o Sovereign Grace, fazem muito. Né? Enfim, as emoções são importantes, mas o que deve ser priorizado? O que está sendo falado, o que está sendo cantado. Né? Eu devo pensar assim nas emoções, eu não devo fazer algo feio. É o que Isaac Watts falava, né? É o que Isaac Watts contestava. Ele prezava pela letra, mas ele prezava pela beleza da letra, pela beleza da música. Se algo era feio, ele fazia algo melhor. E isso revolucionou a Inódia na Inglaterra. Né? Esse livro que eu falei para vocês, que é sobre o John Knox, qual é o nome dele? O nome do livro é O Encanto Poético de Isaac Watts. O Encanto Poético de Isaac Watts. É um livro que você trabalha com música, leia. É muito bom. Foi publicado pela editora Fiel. E ele vai tratar justamente disso, sobre a importância de eu compor músicas bonitas, não só na letra, mas melodicamente falando. A letra importa acima de tudo, mas a melodia também. Se a melodia for feia, e se a melodia não for algo que ajude a congregação a cantar,
Eu vou estar atrapalhando a congregação, né? Como já falei. Então, a igreja também, continuando aqui, ela deve ser conduzida a outra coisa, senão a contemplar a majestade de Deus que a salvou. A música na liturgia, ela deve levar a congregação à adoração. É para isso que ela serve. E não a admiração da música em si e por si mesma, que é a questão da emoção. Né? Eu devo focar na letra. A melodia deve apontar para a letra. A melodia deve enaltecer a letra, não a melodia por ela mesma. A música deve ser bem tocada, ela deve ser bem cantada, deve ser bem entoada, e não cantada de uma forma medíocre, de uma forma feia. Mas o importante é a letra. Tem muita gente que fala isso. O importante é o todo. O importante é o todo. Você não vai colocar, por exemplo, alguém desafinado para que está aqui na frente. Você não vai colocar, sei lá, um pastor, quer dizer, pastor não, ele não seria pastor mais. Se alguém gago para pregar. Por quê? Como é que ele vai falar? Como é que ele vai explicar? Então, deve ser claro para a congregação. Mas Moisés era gago, tal, sim, mas Deus usou de tal forma que mesmo assim, apesar disso, apesar dos apesares, ele foi usado muito por Deus na salvação lá do povo no Egito. Mas eu sempre devo prezar por coisas que deixem o que eu vou falar de forma clara. Não deve ser mal feito, não deve ser, mas o que importa é o coração. Não, sim, ok, eu concordo, mas você dá o melhor de si no seu trabalho, nos estudos, na sua casa, na sua família, e para Deus é de qualquer jeito? Basta ensaiar meia hora? É sobre culto que estamos falando. E se tudo é bem trabalhado, como já falamos aqui, seja na palavra, seja na oração, porque a música não deve ser do mesmo jeito. Talvez seja necessário ensaiar 2 vezes por semana. Talvez seja necessário fazer um estudo bíblico com os integrantes de louvor, para que eles cantem com mais alegria as verdades bíblicas no culto. Talvez seja interessante ser mais criterioso em quem aceitar ou não no grupo de música. No final, não vá querer somente agradar a pessoa porque ela simplesmente canta bem, ou às vezes nem canta bem, mas você, tudo bem, irmão, pode entrar. Não é todo mundo que foi capacitado para servir tudo na igreja. Tem pessoa que não canta bem e vai ser útil em outra área. E outra, ela não pode esquecer que, como falei, a banda da igreja, o grupo de música da igreja, não é superior. É um ministério como qualquer um outro. E é um ministério que eu já falei que se não existisse, o canto ia continuar existindo. Né? Mas se tem a banda, se tem um grupo de música, tem que ser alguém preparado para conduzir bem. E a gente não pode esquecer que na liturgia existe uma banda bem maior, que é uma banda que já é crucial para o culto funcionar, que é a banda da congregação. Alguém que é rejeitado, às vezes, no grupo de música, por não conseguir entrar, porque não tem, às vezes, um preparo tão bem trabalhado, enfim. Essa pessoa deve lembrar de que todo cristão faz parte de uma banda maior, que é a congregação. A igreja é a banda principal. A igreja, o povo presente, são os integrantes principais da banda, são os integrantes principais da igreja, né, na hora do canto. Porque se não fosse a congregação, não tem motivo de nada. Não existiria culto. Mas Deus criou uma igreja, Deus fundou a sua igreja, para que ele fosse adorado através de todos. Então, quando nós entendemos que nós não somos a banda principal e que se nós não existíssemos, o culto continuaria existindo, nós pregamos que o quê? A banda mais importante são os outros. É quem está ali embaixo. E eu vou ajudar essa banda principal a cantar melhor. É isso que é entender o papel da música na liturgia. O papel da música na liturgia é ajudar a igreja a aprender acerca das verdades bíblicas, que, como falei, normalmente nós vamos comentar sobre isso mais tarde, mas ser um instrumento de adoração, de modo que a igreja aprenda por si mesma quando canta. Eu devo sempre lembrar disso, porque senão o grupo de louvor da minha igreja vai ser apenas um show.
E eu não quero atrapalhar os integrantes principais de cantarem. Eu quero ajudar os integrantes principais a cantarem. Eu não quero fazer backs e mais backs aqui na frente, com melísimas, com, não sei, outras coisas que vão mais inflar o meu ego do que ajudar a igreja a cantar. Né? Tem coisas práticas que nós podemos fazer para evitar esse tipo de coisa. A gente tem que entender que, se a congregação é a banda principal, nós somos servos da congregação nesse sentido. Eu devo estar aqui na frente de modo a ver se todos estão cantando, se todos estão de fato adorando. Por isso que muitas vezes é interessante quando o integrante, o dirigente de música, ele não fique na hora da liturgia, na hora da música, simplesmente com os olhos fechados, com a mão levantada e pronto. Não. Do mesmo modo como o pastor está com os olhos abertos e prestando atenção em todos, o músico também da banda deve estar também adorando, mas o dirigente deve estar também prestando atenção em quem está cantando. Porque ele está ensinando, só que através de melodias. E está ajudando a igreja a cantar. E quando você canta de olhos abertos, muitas vezes, olhando para quem está cantando, você está até mesmo ajudando, incentivando a cantar junto com você. Às vezes, nós fechamos os olhos, não é porque realmente estamos adorando, né, muitas vezes. Às vezes, nós fechamos os olhos aqui na frente porque nós esquecemos a letra, por exemplo. Isso acontece muito. O irmãozinho está lá cantando, ele faz assim, né? Esqueceu a letra, às vezes. Ou simplesmente, não sei, eu estou querendo aparecer, porque, nossa, eu já vi muito isso. Tipo, o cara canta lá na igreja, junto com a congregação, ele cantando, né, tal, e ele fica apático. Cantando, tal, ele exalta, normal. Lá na frente, porque está na frente de todos, ele... Cara, seja o mesmo, seja você. Né? Não precisa ser outra pessoa lá na frente. Então, você faz parte de uma banda maior, não é porque você está no grupo de música aqui da Guarda da Igreja que você vai ser o diferentão. Lembre, você não é nada, entendeu? Se você não existisse, a igreja ainda cantaria. Né? Então, nós temos que entender isso. Então, a igreja deve ser conduzida, como falei, de modo não outro, a não ser de que Deus nos salvou, Deus morreu por nós, Cristo cuida da sua igreja. Então, infelizmente, muito do que vemos hoje nas nossas igrejas é um pessoal muito bom, tocando bem, com a banda bem preparada, mas sem uma percepção clara da finalidade da música no culto. Então, nós temos que prezar por isso. A música litúrgica é uma música que conversa, como citei anteriormente, com toda a parte da liturgia, conversa com a igreja. A música na liturgia deve ser em exaltação a Deus e não em exaltação à banda. A música na liturgia deve ensinar ao povo, não confundir o povo. Eu devo cantar de forma clara, eu devo cantar de forma inteligível, eu devo cantar de modo que a igreja se emocione com o que está sendo cantado. Eu devo cantar de tal modo que eu consiga ver crianças entendendo o que está sendo cantado. Eu devo cantar de tal modo que o senhor mais velho, que quase não tem mais corda vocal, ainda consiga cantar. Então, eu devo prestar atenção no tom, eu devo prestar atenção na melodia, na rítmica, eu devo prestar atenção na letra, se for poética demais e trazer mais confusão do que de fato ensino, que eu descarte essa música ou troque uma palavrinha. Nosso papel é ensinar. Nós também, como integrantes do grupo de música, nós somos professores quando cantamos. Né? Nós estamos ali ajudando a palavra a falar por si mesma, ou os ensinos da palavra a falar por si mesma. Então, prestemos atenção nisso. Né? Música na liturgia é algo muito sério. Música é algo muito sério. Deus preza por isso, Deus se importa com isso. Nem à toa que Ele colocou a música no seu culto. E, portanto, devemos estar bem preparados, devemos estudar mais ainda a Bíblia. Músico de igreja que não entende Bíblia, que não entende o mínimo de teologia, deve se afastar um pouco e deve estudar mais sobre isso. Ele deve se atentar ao que está falando aos outros. Porque o que adianta se você canta, mas você não sabe o que está cantando. Você deve entender a letra, deve analisar a letra, de modo que, quando alguém for cantar sozinho em sua casa, ela possa por ela mesma cantar sem auxílio da banda. Uma música boa é uma música, por exemplo, que o ouvinte possa estar em casa cantando lavando a louça. Né? É uma música clara, uma música simples, que a igreja toda acompanha. Como o pastor Kevin DeYoung, que é um pastor presbiteriano, ele fala que nós devemos cantar músicas
que alguém no leito de morte ainda consiga cantar. Nós devemos cantar músicas em que, quando o pastor for fazer uma visita a alguém que está no hospital doente com câncer, para dar uma palavra pastoral, que ambos ali como igreja consigam cantar um louvor ao Senhor naquele momento. Ou será que essa música é difícil demais para ser cantada em alguns momentos? Então, isso deve ser pensado, analisado. É isso.